Hoje eu vou mostrar para vocês como que costuma cair uma questão de calorimetria no Enem. Relaxa que calorimetria é um assunto um pouco, eu não diria difícil, mas às vezes é um assunto um pouco trabalhoso. Mas nessa questão aqui, nesse exercício, eu vou mostrar para vocês como realmente faz passo a passo, então vai ser bem tranquilo. Fica tranquilo e vamos sem mais enrolação, bora lá para o nosso papo de estudante. Vamos ler a questão aqui junto para a gente começar a resolver o nosso exercício. Essa é uma questão de 2013, hein? Aquecedores solares são usados em residências e têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água do banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho de temperatura ideal? Então, antes da gente iniciar efetivamente a nossa questão, vamos relembrar de alguns conceitos. Quando a gente fala de calor, a gente está falando daquela definição de que calor, deixa eu colocar aqui em vermelho, calor, deixa eu diminuir a letra, calor é energia térmica em trânsito. Ou seja, para que haja esse calor, é preciso que um corpo de maior temperatura transfira energia para um corpo de menor temperatura. Calor, a gente pode dividir essa energia que é deslocada através de duas formas, né, por assim dizer. Uma delas é através de mudança de temperatura. E a outra, temperatura. E a outra é através de mudança de estado físico. Como assim, professor? Olha só, a gente pode transmitir energia de um corpo para outro e essa energia pode ser responsável por aumentar a temperatura do outro corpo ou ela pode ser responsável por mudar o estado físico de algum corpo. Por exemplo, se eu tenho uma mudança de temperatura, significa que um corpo pode sair, sei lá, de 10 graus e vai para 20 graus Celsius, por exemplo. Agora, na mudança de estado físico, um corpo poderia sair de sólido e ir para o estado líquido. Quando isso acontece, a gente tem dois nomes para esse calor. Nesse de mudança de estado físico, de mudança de temperatura, a gente chama de calor sensível. E nesse de mudança de estado físico, a gente chama de calor latente. Ou seja, calor sempre vai ser energia térmica em trânsito, mas essa energia pode ser usada de duas formas diferentes. Ou através de calor sensível, que é mudança de temperatura, ou através de mudança de estado físico, que é chamado de calor latente. Beleza? Relembrou disso aí? Agora sim a gente pode ir para o nosso exercício efetivamente. Por quê? Ele está dizendo aqui que entra uma água a 70 graus Celsius, que é aquecida lá pelo painel solar, e vai misturar com uma quantidade de água a 25 graus Celsius, que é do nosso reservatório de água fria, como se fosse a caixa d'água. Só que a gente quer alcançar a temperatura de 30 graus Celsius, ou seja, vai sair esse corpo aqui, essa água está mais aquecida, ela tem mais energia, vai sair energia e vai para essa água aqui que está a 25 graus Celsius. Essa água começa a aumentar de temperatura até que alcance o equilíbrio térmico, que é o que ele quer, de 30 graus Celsius. Beleza? Então, pela que a gente chama de lei zero da termodinâmica, a soma dos calores envolvidas nisso tem que ser zero. Como assim, professor? A quantidade de calor que essa água aquecida pelo painel solar perde é a mesma quantidade de calor
que a água que está na caixa recebe. Então, a gente pode falar que o calor cedido é igual ao calor recebido. E aí, a gente é só jogar na conta. Mas como que é essa conta, professor? Caso você não lembre, no caso, se a gente está falando de calor sensível, porque é apenas mudança de temperatura nesse sistema, a gente vai usar o que macete? Massa do corpo vezes o calor específico do corpo, vezes a variação de temperatura. Show de bola? Então aqui, no calor cedido, eu vou colocar a massa de água quente, eu vou colocar MQ para massa de água quente, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final, coloco aqui, TF, menos temperatura inicial. Igual a massa da minha água gelada, vou colocar como G, tá? Para ser gelado. O calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é a minha temperatura final, menos a temperatura inicial gelada. E aqui seria a temperatura inicial quente. Certo? Agora é só a gente jogar os dados. A massa de água quente, eu não sei, eu quero descobrir, então vai ficar M sobre Q. Calor específico da água, eu poderia colocar aqui que é 1, ele não deu no exercício, mas perceba, eu tenho o calor específico aqui e o calor específico aqui. Porque, independente da temperatura, o calor específico da água continua sendo o calor específico da água. Então, não tem problema nenhum eu simplificar essa parte aqui, ó. E aí vai ficar temperatura de equilíbrio, ou seja, a temperatura final, não é a temperatura de 30 graus Celsius, que é o que eu quero? Então fica 30 menos. A temperatura inicial da minha água quente vale quanto? 70. Igual massa de água gelada, que é o que eu quero descobrir. Temperatura final, 30. Temperatura inicial, 25. Então, resolvendo essa conta aqui, eu vou ter que a minha massa de água quente vezes 30 menos 70 dá menos 40. Igual massa de água gelada vezes 30 menos 25 vale 5. Agora, o que ele quer na nossa resposta é a razão entre água quente e água fria. Então, ele quer isso aqui, ó. Massa de água quente dividido por massa de água gelada. Razão é isso, tá? É divisão. Então, eu vou passar esse mg que está aqui multiplicando para cá dividindo. Vai ficar assim, ó. Deixa eu só passar isso aqui. Fica assim, ó. mq dividido por mg. Esse mg passou para cá. Esse 40 que está multiplicando vai para lá dividindo. Vai ficar assim, ó. O 5 que já estava dividido por 40. Professor, tem uma coisa, você esqueceu do sinal. Então, o sinal, a gente vai suprimir ele, porque isso daqui, na verdade, é o módulo. O módulo do calor cedido tem que ser igual ao módulo do calor recebido. Porque olha só, o sinal ele nos indica se é positivo que aquela massa está recebendo calor, se é negativo significa que ela está perdendo calor. Então, em módulo, ou seja, se aqui a água quente cedeu, sei lá, 120 joules de energia, a água fria recebeu 120 joules de energia. Na conta teria um sinal negativo, mas em módulo a gente só pega o número. Por que a gente pega o número? Porque a gente está querendo saber uma proporção. Uma proporção não tem como ser negativo. Então a gente vai transformar esse negativo aqui em positivo, vai só fingir que ele não existe. A gente mantém ele na conta para acertar, porque se eu colocasse mais aqui, ia dar um resultado totalmente diferente. Mas no final, em vez de eu deixar esse menos aqui, eu simplesmente finjo que ele não existe, beleza? Então, se eu dividir aqui em cima por 5, vai dar 1, e aqui em cima por 5, e embaixo por 5, vai dar 8. Então, a minha massa da água quente pela massa da água gelada vai dar 1 sobre 8, que é a mesma coisa que eu pegar a metade de 0,25, ou seja, é 0,125. Essa é a resposta que está na alternativa da letra B. Perceberam que não é algo tão complexo assim, mas as questões de calorimetria, de forma geral,
elas trazem vários conceitos que a gente precisa entender para não se confundir. Ele poderia ter colocado para vocês ali questão de calorímetro, se ele é ideal ou não. Poderia ter colocado para você, no meio disso, uma mudança de estado físico, então de repente ele poderia ter colocado um gelo que derretia. Percebam que você precisa entender muito bem isso para poder dar a resposta que o exercício está procurando, beleza? Fica muito atento, dá uma revisada nesse assunto se você não conseguiu fazer logo de cara, porque essa é uma questão assim, eu diria que é bem padrão, você precisa ir para uma prova de física sabendo fazer calorimetria, principalmente se a sua prova é o Enem, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você conseguiu entender também, deixa o seu like. Caso você não tenha entendido, deixa aí nos comentários a sua dúvida. Vai ser um prazer a gente ajudar, porque muitas vezes a gente acredita que está passando de uma forma, mas o aluno não está entendendo. Então, se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente faz um outro vídeo explicando ou a gente tenta sanar a dúvida nos comentários mesmo. Se você não gostou do formato do vídeo, não gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu dislike também. É muito importante que a gente entenda o que vocês gostam de ver ou não, para que a gente possa produzir um conteúdo voltado mais para vocês. Agora, eu agradeço de coração a todo mundo que sempre comenta, a todo mundo que manda as mensagens para a gente aqui ou lá no Instagram. Isso motiva muito a gente a continuar, então de coração, muito obrigado. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, beleza? Aquele abraço, galera. Valeu!